Oi, Olá, tudo bem? Tudo bom? Mais uma aula A2 nesse formato, nós dois, né? Nós três. Vamos lá. Nós separamos agora um tema sobre direito constitucional, que é a distinção. São as distinções entre lei ordinária e lei complementar. Então eu pedi uma ajuda aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil se nós fizermos um bate-volta, um jogral das distinções. Jogral? Lembra do jogral? Né? Jogral. Vai, um bate-volta, um joguinho aqui, vai ficar mais fácil a compreensão, tá? Então, antes de eu trazer as três diferenças, e nós trazermos as três diferenças, deixa eu falar da função delas, né? Que é a mesma. Veja, lei ordinária e lei complementar têm a mesma função, qual seja, explicar a Constituição, regulamentar a Constituição, trazer mais detalhes, clarificar o texto constitucional, a ordem, o substrato, quer dizer, aquela determinação que a Constituição deu precisa ser explicada mais. Vamos dar um exemplo. A Constituição autoriza e permite o casamento e o divórcio, né? Então são autorizados casamentos e divórcios. Mas ela só diz isso? Ela não diz quem pode casar, se irmão pode casar com irmão, ela não diz a idade mínima para casar, como é que se dá um divórcio. Quer dizer, ela dá uma ordem principal e pede que venham legislações infraconstitucionais, ou seja, leis ordinárias e leis complementares, venham e expliquem esta ordem de ser permitido o casamento e o divórcio, né? Então a idade mínima para se casar, por exemplo, não está na Constituição, está numa lei. Tá bom? Então, ambas, tanto a lei ordinária quanto a lei complementar, servem para explicar, regulamentar, trazer mais conceitos à ordem constitucional. Tudo bem? Então, esta é a função, que é a mesma, tanto de uma quanto de outra. Mas existem três diferenças, porque se a Constituição separou em lei ordinária e lei complementar, é porque não são iguais. Tá? São três as diferenças. Vamos à primeira delas. Bem, a lei ordinária, como o próprio nome diz, ordinário é aquilo do português que é comum, é de dia a dia, é o básico, é o arroz com feijão, né? Vamos lá, toda hora. Então isso é ordinária, é comida de dia a dia, é comida ordinária, tá bom? Comida comum. Então a lei ordinária é aquela comum de toda hora, em que a Constituição pede sempre. Ou seja, quando a Constituição disser lei, e simples assim, lei, comum assim, lei, é porque ela quer a lei ordinária. Quer dizer, a lei ordinária tem campo residual. Se não estiver escrito outra coisa, que é o caso aqui, quando não estiver escrito só lei, mas nada além de lei, é porque é a lei comum, é a lei ordinária, campo residual. Se não estiver escrito nada além de lei, é porque a lei é ordinária, né? Deve ser lei ordinária. Diferentemente disso, para o caso de lei complementar, aí a Constituição, em um rol taxativo, vai expressamente determinar que esta matéria será disciplinada por lei complementar. Então, um diploma legislativo infraconstitucional virá para complementar, para regulamentar um determinado tema trazido pela Constituição. E aí, devido à sua especificidade, o texto constitucional vai estabelecer: este tema é disciplinado por lei complementar. Por exemplo, o artigo 7º da Constituição protege os direitos dos trabalhadores contra a demissão arbitrária e estabelece que, se isso acontecer, enfim, haverá uma compensação pecuniária, que será disciplinada por lei complementar. Ok? Então, taxativa e expressamente a Constituição estabelece isso, diferentemente da singela lei, que seria a ordinária. Pode parecer meio banal, meio lógica esta primeira diferença, mas ela vai fazer ainda mais sentido e a sua importância é aumentada na terceira diferença, ok? Porque daí as partes se complementam e vai fazer mais sentido daqui a pouco. Então guarda essa informação. Então vamos lá. Primeira distinção, a lei ordinária tem campo residual. Quando tiver escrito na Constituição, nos termos da lei e ponto, é lei ordinária. Quando tiver escrito regulamentados em termos de lei complementar, expressão inteira, a lei complementar é para que o Congresso Nacional faça uma lei complementar. Primeira distinção. Taxativo. Campo residual, campo taxativo, né? Rol residual, rol taxativo, ok? Segunda distinção, talvez a mais simples de todas, é que a lei ordinária tem a sua aprovação por maioria simples. Calma lá, deixa eu explicar. O quórum de aprovação. Não estou me referindo ao quórum de votação.
Quórum de votação não é sinônimo de quórum de aprovação. Quórum de votação é a mesma coisa que quórum de instalação da sessão. E aí o quórum é o mesmo para as duas leis. Mas eu não estou me referindo desse. Estou falando do quórum de aprovação, né? O quórum necessário para aprovar, não para abrir a sessão de debates, tá? Então o quórum de aprovação de uma lei ordinária é, como eu disse, simples, ordinária, de dia a dia, portanto é de maioria simples ou maioria relativa, que são sinônimos, que é 50% mais um dos presentes naquele dia em que houve a votação, né? Então, maioria simples ou maioria relativa significa 50% mais um dos que estão presentes hoje, dos que vieram trabalhar, dos deputados presentes hoje e dos senadores presentes na sessão hoje, tudo bem? Lei complementar, o quórum é de maioria, para aprovação, tá? De maioria absoluta. E o que significa isso? Quórum de maioria absoluta é aquele composto por 50% mais um dos membros da Câmara ou do Senado. Então, não se pergunta quem é que está aqui hoje. Se pergunta, quantos são os deputados? 513. Quantos são os senadores? 81. Então, 50% deste número mais um membro. Aí nós temos a maioria absoluta de todos os membros da casa. E não apenas dos que estão presentes hoje. Pode ser que um esteja viajando, doente, etc. Maioria absoluta. 50% mais um dos membros. É o quórum mínimo para aprovação de lei complementar. E a terceira e última diferença é o seguinte. Os temas que a Constituição pede que sejam tratados através de lei ordinária, né, sejam regulamentados por lei ordinária, esses temas podem ser delegados. Significa o seguinte, ó, o Congresso Nacional pode, se quiser, autorizar que alguém faça esta lei que era teoricamente, para ser uma lei ordinária, o Congresso pode permitir que alguém o faça em seu lugar. Então, pode pedir uma substituição, pedir que o processo legislativo, a feitura, a criação desta lei, tá escrito só lei, lembram da primeira diferença? Tá escrito só lei, né? Então, que esta lei deixe de ser a ordinária, que é aquela feita pelo Congresso, a de sempre, que esta lei passe a ser feita por um outro alguém, porque o Congresso delega a função. Este outro alguém é, no caso que eu me refiro de leis federais, o presidente da República, tá? Ou seja, o Congresso Nacional permite que alguém o faça, delega a função para o chefe do Executivo, tá? Então, os assuntos que devem, teoricamente, ser tratados por lei ordinária podem sim ser repassados, ser delegados ao chefe do Executivo. Prefeitos, governadores e presidente, tá? E aí esta lei que surgir, que for escrita, que for feita pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito, era uma lei que deveria ter sido ordinária, mas que por autorização do Congresso passou a ser uma lei delegada, porque surgiu de uma delegação, né? Então, podia ser lei ordinária, podia, mas o Congresso permitiu, autorizou que o chefe do Executivo fizesse a lei. Então, esta lei, se vier a ser feita, será uma lei delegada, porque decorrente de uma delegação. Eu acho que no Brasil nós temos uma lei delegada, salvo engano, que é uma lei feita pelo Collor, tá? Mas não tenho muita certeza, acho que é isso sim, só uma lei delegada, tá bom? E, como eu disse, a primeira característica desaguaria agora, porque, diferentemente da lei ordinária, a especificidade dos temas de lei complementar não permitem delegação. Então, o rol taxativo estabelecido para a lei complementar faz com que o seu conteúdo, a sua matéria, só possa ser disciplinada por lei complementar. Eu não consigo delegar os temas afetos à lei complementar. A especialidade do tema e a expressa determinação constitucional de que aquele tema deverá ser disciplinado por lei complementar não permite essa, entre aspas, terceirização, esta delegação. Só lei complementar. É isso. É isso. Essas são as três diferenças, né? Então, as três diferenças, só para encerrarmos, é o campo de atuação, que de um é residual e de outro é taxativo e pré-determinado.
segundo quórum, né? E a terceira e última diferença, a possibilidade ou não de delegação. São só essas três diferenças. E para encerrar, deixa eu relembrar vocês, já falamos disso num vídeo anterior sobre a hierarquização das espécies normativas do artigo 59. Deixa eu relembrar que lei ordinária e lei complementar não são hierarquicamente superiores uma à outra, né? Aqui nós estamos campos e funções legislativas diferentes, mas lado a lado, cada qual com a sua função, cada qual com o seu campo, mas não uma superior à outra, né? Estamos lado a lado. Nós não estamos um em cima do outro, abaixo do outro, quer dizer, não há isso. Lei ordinária não é menor do que lei complementar, né? Lei complementar não revoga a lei ordinária. Não tem nada disso, tá? São paralelas, quer dizer, cada qual no seu quadrado, cada um na sua cadeira. Nada tem a ver com superioridade ou pirâmide de Kelsen, tá bom? Nada tem a ver com hierarquização, tá? São campos de atuação distintos. Só isso. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro nos dois juntos. Um beijo. Tchau! Tchau!